Essa cara do Haddad é uma cara de choro, né? E eu acho que ele deveria chorar mesmo. Completamente apagado e desacreditado pelo mercado financeiro, sem estratégia, porque eu já falei isso para você, essa turma pode ser comparada aí a gafanhotos. Gafanhoto não constrói nada, gente. Eles apenas destroem tudo por onde eles passam. E quando não tem mais o que destruir, eles vão para outro lugar. Eles acabaram com a Venezuela, eles acabaram com a Argentina, eles acabaram com a Nicarágua, né? Eles destroem tudo. Essas ditaduras comunistas latino-americanas, né? Até na ilha de Cuba, por exemplo, acabaram com Cuba. E esses países não produzem riqueza nenhuma, são países pobres. Tanto é que eles comemoraram, né? A Venezuela comemorou, né? Esses países que eu acabei de citar, eles comemoraram a eleição do Barba. Por quê? Porque o Brasil, ele é a representação máxima de um lugar muito atrativo para os gafanhotos destruidores. Inclusive, o próprio embate entre essa turma que não constrói nada e o agronegócio está aí para mostrar. O que é o inimigo do agro? O inimigo do agro são as pragas, os gafanhotos, enxames de gafanhotos que detonam plantações, arrebentam com tudo, e assim é o governo dessa gente. E para piorar ainda a situação, como eles não têm plano de futuro, eles não têm plano de construção, eles na verdade estão sofrendo forte retaliação, inclusive do próprio povo nordestino que votou nessa gente e que está reclamando porque não tem plano de avanço, não tem plano de prosperidade, está deixando a turma com sede. Vocês estão vendo aí na internet quanta gente que fez o L arrependido? Mas é lógico, é esperar o quê desse povo que não tem plano de futuro, não tem plano de prosperidade, não constroem absolutamente nada. Muito pelo contrário, já disse para você, gafanhoto destrói, não constrói nada. Quem planta, quem ara a terra, quem cuida da terra é o trabalhador, é a mão do homem que planta, que produz. E produzir dá trabalho, construir dá trabalho, prosperar dá trabalho. Agora, gafanhoto, meu amigo, ele só quer uma plantação farta para ele poder passar e destruir, comer, e quando não sobra nada ele vai para outra. Barroso e Haddad se reúnem para discutir correção do FGTS. Mas o que eu quero falar para você aqui? Quero falar para você da impressionante interferência e poder paralelo que um ministro da corte senta, por exemplo, para decidir sobre questões do executivo, questões do legislativo do Brasil. E isso mostra, gente, a força da poderosa corte brasileira em governar o Brasil ao lado, por exemplo, de um incompetente. O Jaiminho é incompetente. Então, o ministro da corte brasileira sai da sua função, senta com o poder executivo, com o ministro de Estado, para decidir questões da Fazenda, né? Para decidir questões do Ministério da Fazenda, ou seja, um magistrado, um togado, que deve ter uma pia de processo de coisas importantes para resolver, principalmente de gente simples, tá? Porque coisas simples, de pessoas simples, também vão para a corte. Questões, por exemplo, na área da saúde, pessoas que recorrem até a Suprema Corte brasileira para conseguirem medicamentos, tratamentos que o Estado nega, por exemplo, de pessoas que fazem tratamentos de doenças raras, por exemplo, tem muito embate, muito pega no alto escalão do judiciário brasileiro, mas que se exploda o povo. O povo é que espere. Por quê? Porque os togas têm coisa mais importante para fazer, como, por exemplo, sentar para ajudar um ministro incompetente a resolver questões que ele deveria sentar com o grupo dele, com o grupo da economia, se é que tem, com os experts da economia, se é que tem, para resolver essas questões. O ministro deve apresentar preocupações do governo federal sobre impactos
de uma mudança no que o cálculo possa ter. Ou seja, como eles não constroem nada, né, eles precisam agora decidir o que fazer para que fique menos pior para ele. Porque isso tem uma coisa que não dá para esconder, é a matemática da lógica. Eles gastam muito, arrecadam muito, né? Mas eles não administram nada. Eles não cortam gastos, eles gastam mais do que arrecadam e a conta não fecha. E o presidente dos Togas, o Barrosão, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, se reuniram para discutir a correção do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, e o encontro está previsto, portanto, para as 19 horas, no Conselho Nacional de Justiça, onde Barroso também é presidente. A Corte, por exemplo, pretende divulgar uma ação direta de inconstitucionalidade da ADI 5090 movida pelo Solidariedade em 2014. De acordo com a ADI, a correção monetária dos saldos do FGTS tem que ser feita a partir de um indicador inflacionário como o INPC ou o IPCA. Atualmente o rendimento é calculado com base na taxa de referência, ou seja, mais de 3% ao ano. Eu vou resumir o pacote aqui para você, tá? Ele está pedindo costas largas, tá? Para a sua retaguarda, porque o FGTS não pode render tanto assim para você que é trabalhador brasileiro. Por quê? Porque o governo tem outras prioridades. O governo tem prioridade de mandar dinheiro para a Argentina, que está quebrada, porque os gafanhotos comeram tudo lá. Eles têm prioridade de mandar dinheiro para Cuba, porque os gafanhotos comeram tudo lá. Eles têm prioridade de mandar dinheiro para Venezuela, porque os gafanhotos comeram tudo lá. Eles têm prioridade para mandar dinheiro para os seus braços e tentáculos internacionais do comunismo, porque os gafanhotos comeram tudo lá. Então, de maneira nenhuma que pode render acima da inflação o FGTS para o contribuinte brasileiro. Imagina que o povo brasileiro tem que ser beneficiado. Conforme o Instituto de Fundos de Garantia do Trabalhador, há um cálculo de quase 750 bilhões de diferença entre os cotistas do FGTS teriam direito, o que foi efetivamente recebido, caso a correção dos saldos tivesse sido feita pela inflação desde 1999. O relator da ADI, Barroso, ele acatou parcialmente o pedido do Solidariedade, e o ministro da Suprema Corte Brasileira entendeu que a remuneração das cotas do FGTS não podem ser inferior à da caderneta de poupança. Haddad deve apresentar preocupações do governo sobre os impactos de uma eventual mudança de cálculo possa ter sobre as contas públicas. Ou seja, só há uma preocupação de contas públicas quando as contas públicas vão beneficiar o trabalhador brasileiro. O Partido dos Trabalhadores não quer, de maneira nenhuma, que o trabalhador seja beneficiado. O ministro da Fazenda não manifesta preocupações referente às contas públicas quando sai dinheiro do Brasil, por exemplo, né, para poder preencher o caixa devorado pelos gafanhotos comunistas da América Latina. Mas quando é em favor do trabalhador brasileiro, o ministro da Fazenda fica muito preocupado, né? Impressionante.